Boa noite a todos, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, que alegria, que ansiedade que eu estava para estar aqui de volta. Foram um pouco mais de um mês, juntando o nosso recesso de Natal, um período também de férias. Depois a gente ficou um pouco doente também, não pudemos vir no último sábado. Graças a Deus, já estou bem. Rafael também está 100% recuperado. E hoje estamos aqui celebrando juntos, revendo, os amigos. E que bom que vocês também estão bem. E quero depois poder conversar mais com cada um, saber como é que foi aí as férias. Mas é muito bom estar de volta. A gente ainda tem recursos online, que a gente consegue ver lá o culto no ao vivo, mas, gente, não é a mesma coisa do que estar aqui, Estar aqui é diferente, então é muito bom poder estar de volta cultuando ao Senhor. Tá bom, gente? Gente, antes ainda da palavra, eu quero pedir para projetar aí a imagem sobre os propósitos que a gente tem como igreja, Nós, esse ano, como igreja, temos uma palavra que é uma palavra que nós temos anualmente, que guia um pouco daquilo que nós acreditamos que será, daquilo que nós queremos viver como igreja. E essa palavra está ali, compaixão, Vocês estão vendo aí na imagem, o tema do nosso ano. E juntamente com o tema do ano, nós temos ali 10 propósitos, Nós apresentamos isso, para toda a igreja já em dezembro do ano passado, mas para que a gente não perca isso de vista, para que a gente não esqueça, hoje é o primeiro dia do segundo mês do ano, e às vezes a gente vê uma vez, passou algumas semanas ali, poxa, qual que era o propósito mesmo que eu tinha para cumprir nesse ano? E eu queria então mostrar aí, ler com vocês novamente. Talvez você nem teve a oportunidade de ver esses propósitos, e a gente junto então como juventude, vamos ler ali, então, propósitos para 2025. Viver com paixão por Jesus, oração e leitura bíblica como prática diária, gerar a prática do jejum, me tornar um líder e ajudar na formação de novos líderes, ter uma família saudável que discipula os filhos para esse tempo, evangelizar e cuidar de uma pessoa em 2025, andar em total santidade, ser um financiador do reino, participar e me preparar para liderar uma célula, fazer parte da grande comissão, ajudando na expansão do reino de Deus. Amém, gente? Então, grava aí, Depois essa imagem também já foi divulgada nas redes sociais, você pode acompanhar lá. Mas para você ter isso como alvo na sua caminhada, para isso te inspirar, te ajudar, uma coisa que muitas vezes a gente tenta fazer sozinho, mas quando a gente faz em comunidade, como igreja, a gente se fortalece para que a gente possa desenvolver a nossa caminhada de fé. Você pode buscar todos aqueles objetivos ali, todos eles são bons, excelentes para a sua caminhada, e acredito eu que não apenas para 2025, mas você pode pegar isso aí para a sua vida, e você vai ser alguém que vai agradar o coração de Deus. Amém? Então, esses são os nossos propósitos para o ano. Gente, eu queria muito também agradecer, mandei o vídeo essa semana lá na comunidade, mas queria fazer isso aqui também presencialmente, a toda a galera, toda a liderança que serviu aqui no ministério nesse período que estávamos de férias, tá? Sou muito grato mesmo pela vida de vocês. O pessoal também, a liderança, eu não vou citar nomes, mas tivemos todos os líderes aqui também liderando o culto, alguns que vieram aqui pregar ou fazer algum momento de culto pela primeira vez. Então, foi um tempo também aí que alegrou muito o meu coração, a disponibilidade, o preparo e esse coração de vocês. Tá bom, gente? Agora quero te convidar, então, a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12,
Esse é o texto base para a nossa reflexão de hoje. A gente vai falar hoje sobre um tema que tem a ver também sobre essa questão dos propósitos que nós temos para 2025. Então você pode acompanhar aí comigo Hebreus 12. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, tá? De Hebreus 12. Vou estar lendo na versão NVI e você pode estar acompanhando aí na sua versão. Então, Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém, gente? Então, hoje, esse é o nosso texto base, e nós vamos falar sobre o tema até cruzar a linha, né? Isso fala sobre alcançar a linha de chegada. É interessante porque no texto vai dizer, né? A corrida que me foi proposta, corramos com perseverança. Então, o autor da carta aos Hebreus, para trazer essa verdade, os ensinamentos contidos nesse versículo, ele usa essa ilustração da corrida, de uma maratona, e é algo que serve também para as nossas vidas, né? Porque nós não vivemos uma vida aleatória, nós não vivemos uma vida com Jesus vagando aleatoriamente, né? Aquela história do deixa a vida me levar. Não, nós vivemos uma vida de propósito, nós vivemos buscando algo que Deus já nos apresentou. E é muito interessante porque uma vez eu tive a experiência, isso aconteceu no ano passado, eu fui para o Rio Grande do Sul, eu fui ministrar num evento de uma igreja lá, e aí na volta desse evento, no voo de volta de Porto Alegre, eu encontrei o pastor Lipão. Quantos aqui conhecem o pastor Lipão? Ou conhece a igreja Onda Dura? Acho que uma boa parte aí conhece, né? O pastor Lipão é bem conhecido no Brasil, a igreja dele também é uma igreja forte, saudável no Brasil. E aí o meu lugar era do lado dele. E aí eu sentei do lado do pastor Lipão, já conhecia ele, mas nunca tinha encontrado pessoalmente. E aí sentei, e aí a gente começou a conversar. Então, na volta ali de Porto Alegre até Curitiba, a gente trocou uma ideia muito legal. E depois de aprender tanta coisa, né, de ser tão inspirado, né, por ele, que é um líder jovem, mas que tem uma caminhada assim, com Deus, uma caminhada como pastor muito longa, fui muito edificado nessa conversa. E aí eu me lembro que quando a gente já estava chegando em Curitiba, quando começou a anunciar ali o pouso, ele parou, olhou para mim e falou: cara, olha, pega uma coisa, nunca esqueça disso. A sua caminhada com Deus, sua vida com Deus, seu ministério, você precisa enxergar como uma maratona. Você não pode enxergar como uma corrida de 50, de 100 metros, porque no curto prazo as coisas mudam muito rápido. Uma hora você está feliz, uma hora você pode se frustrar. Então veja como uma maratona, veja como anos para frente. Veja como uma coisa mais longa, não veja como uma coisa imediatista. E assim você vai ter muito maior tranquilidade, muito maior paz no coração para você ouvir a voz de Deus e desenvolver tanto uma vida com Deus como um ministério bem-sucedido. Então, eu não lembro exatamente de tudo aquilo que a gente conversou naquele voo, mas esse conselho que ele deu no final foi algo que me marcou de tudo aquilo que a gente conversou, né? E a palavra também da carta aos Hebreus, aqui nesse versículo, vem trazendo essa direção, nos ensinando a olhar a nossa caminhada com Deus, a nossa vida como uma corrida, talvez como uma maratona, onde nós
corremos, aonde nós temos os desafios na caminhada, mas eu escolhi esse tema até cruzar a linha, porque em qualquer corrida, seja uma maratona, seja uma corrida rápida, o difícil não é a largada. Difícil não é você, eu corri ali, eu participei da maratona. Difícil não é quando a gente vê, não sei se você já viu a maratona lá na TV, tem gente que sai até com fantasia, né? Sai todo enfeitado, um monte de coisa, sai todo mundo correndo, porque na hora da largada é muito fácil. Agora, qual é o nosso grande desafio? O desafio de uma maratona é você chegar, o quê? Você chegar no final, você concluir, você cruzar a linha de chegada. E nas nossas vidas com Deus, às vezes a gente é assim. Nós temos sonhos, nós temos propósitos. E quantas coisas, às vezes, a gente não começa, sai na largada, a gente corre, a gente tenta, mas que muitas vezes na caminhada a gente não chega no final. A gente não permanece. E isso é muito importante, porque quando a gente fala sobre vida com Deus, quando a gente fala sobre os propósitos que Deus espera de nós, sobre a nossa caminhada com Ele, sobre os sermos filhos de Deus, não é qualquer propósito como quando eu decido, e a gente no começo do ano, fala muito sobre isso, faço uma lista de projetos que eu quero cumprir no meu ano. Que eu posso escolher fazer muita coisa, Inclusive, para esse ano eu já tinha algumas coisas que eu nem comecei ainda, mas esse ano eu ainda vou fazer. A gente tem. Só que essa corrida que ele está falando de Hebreus não é a corrida que eu escolho. É a corrida que me foi proposta. É a corrida que Cristo, que Deus coloca diante de mim. Então não é uma corrida opcional. É uma corrida que eu fui comissionado por ela. É uma corrida que eu existo por causa dela. Eu tenho uma vida com Deus por causa dessa corrida. Essa é a minha carreira. É o meu propósito de existir, é o meu propósito de viver. E o que acontece? O tempo está passando. O tempo está correndo. E se eu não paro para olhar, se eu não paro para enxergar, se eu não paro para sondar o meu coração e a minha vida em relação aos planos que eu tenho, aos propósitos que eu tenho e como está a minha caminhada com Deus, eu corro o risco de passar o tempo e eu não conseguir cruzar a linha daquilo que Deus espera de mim. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre correr a corrida, sobre ver a vida com Deus como se eu tivesse um alvo, como se eu estivesse traçando uma linha. E eu preciso me posicionar de uma forma que eu tenha convicção que eu vou chegar no alvo, que eu vou chegar na reta final, no tempo estabelecido por Deus para que eu alcance. E a primeira coisa, então, que a gente vê aqui nesse texto, que fala sobre como eu perseverar nessa corrida. Se a gente tem tanta dificuldade de permanecer nas coisas, de perseverar, de concluir aquilo que nós começamos, como fazer isso na nossa caminhada com Deus? A gente aprende no versículo 1 que está escrito assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados... Aliás, espera aí. Novamente. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Então, o primeiro conselho que a carta aos Hebreus nos dá sobre como perseverarmos, sobre como vivermos uma vida com Deus, onde a gente consegue chegar no final, sermos bem-sucedidos porque alcançamos aquilo que Deus esperava de nós, é seguirmos os exemplos de fé. Quando a gente lê aqui, olha, estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Talvez você já leu algumas vezes esse versículo e você não sabe, cara, o que é essa grande nuvem de testemunhas? Será que essa grande nuvem de testemunhas, e é muito fácil a gente entender dessa forma, a gente pode pensar que é assim, as testemunhas são as pessoas que estão nos vendo, Então estamos rodeados de tantas pessoas nos olhando.
Não é isso, tá, gente? Então, o que esse texto está falando é sobre o capítulo anterior. E qual que é o capítulo anterior do texto que a gente está lendo? É o capítulo 11, onde tem o título lá, Os Heróis da Fé. Em algumas versões está Os Exemplos de Fé. Então, essa grande nuvem de testemunhas é uma multidão de exemplos de fé que esses hebreus tinham para quê? Para se inspirar, para seguir o exemplo. Então, o autor está falando assim, olha quantos exemplos vocês têm de pessoas que correram a carreira da fé e chegaram até o final. Então, se vocês têm tantos exemplos de fé no meio de vocês, na história de vocês, que chegaram até o final, portanto, corram perseverantes até o final também. É isso que está falando. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos homens que enfrentaram desafios iguais a nós. Nós vemos homens que enfrentaram desafios muito maiores do que os nossos, mas que perseveraram até o final e foram encontrados aprovados diante de Deus. Isso nos inspira porque muitas vezes nós paramos em coisas pequenas. Muitas vezes nós temos um desafio, seja de ler a Bíblia toda, como foi colocado ali, de financiarmos o reino de Deus, que a gente pode usar um exemplo aqui, Abel, por exemplo, que é o primeiro citado, primeira testemunha, o primeiro herói da fé ali citado. Como é que Abel entrou na galeria dos heróis da fé? Entregando uma oferta. Pela fé, Abel entregou uma oferta superior à de Caim. Então, quando nós olhamos para esses homens de Deus, nós olhamos que em diversas áreas da vida deles, eles precisaram romper, eles precisaram perseverar, eles precisaram se sacrificar. Nós começamos a olhar para as nossas vidas também e entendermos que com a mesma fé, com a mesma verdade, com a capacitação do próprio Deus, esses homens perseveraram, então a gente também pode. E não apenas pode, mas eu e você devemos perseverar e concluirmos, progredirmos na nossa caminhada de fé com Deus. Sabe por quê? Porque quando nós temos heróis ou ídolos, vamos dizer assim, ou admiradores, aliás, pessoas que nós admiramos aqui na terra, é diferente de olharmos essas pessoas como uma testemunha para as nossas vidas. Então eu me lembro, por exemplo, quando estava muito em alta a questão de luta, né? Principalmente o UFC, que tinha lá Anderson Silva, né? John Jones. Cara, eu gostava muito de ver, achava muito legal. Sei que é assim, entretenimento meio de qualidade duvidosa, né? Luta, principalmente MMA, mas eu curtia. Mas por que eu curtia? Porque era uma coisa que eu admirava, mas eu nunca ia precisar entrar dentro do ringue. Tá entendendo? Eu estava lá na minha casa, então eles estavam ali, eles tinham a vida deles, estavam ganhando dinheiro para fazer aquilo. Então, mesmo sendo entretenimento meio assim, né? Mas eu assisti e estava tudo bem. Legal. Agora, eu admirava de longe. Eu admirava como algo que eu nunca ia precisar fazer na vida. Agora, é diferente quando nós nos inspiramos na palavra de Deus. Porque o autor aqui está nos ensinando o seguinte: peguem eles como exemplo. Se inspirem nele. Diante dessa grande nuvem de testemunhas, vocês agora serão testemunhas como eles foram. Ou seja, agora é a vez de vocês entrarem no ringue. Agora é a vez de vocês correrem a corrida que alguém correu antes de você, para que você hoje pudesse receber esse bastão. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando estamos desanimados na corrida de fé, e talvez você saiba aquilo que Deus espera de você. Talvez você saiba o que você precisa desenvolver na sua caminhada com Deus. Talvez seja na vida de oração, seja na palavra. Talvez você precise se entregar mais na adoração, no jejum.
evangelizar mais pessoas. Cada um talvez tenha um desafio diferente. Agora, todos nós somos capazes de perseverar a partir do momento que nós olhamos para a palavra de Deus e vemos homens que eram pecadores, que eram limitados, que tinham as mesmas dificuldades, mas eles perseveraram até o fim, sendo o exemplo que é possível viver uma vida com Deus perseverando até o final. Amém? Então essa é a primeira coisa. Mas o texto também nos ensina uma segunda coisa. Olha só como ele continua. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu acho interessante, porque não é difícil a gente saber que o pecado nos atrapalha a correr a nossa caminhada com Deus. Não é difícil a gente saber que, às vezes, talvez você até veio num culto uma vez e Deus te desafiou, te encorajou a uma área específica da sua vida, e aí você saiu daqui convicto de que você ia cumprir aquilo. Você colocaria a sua mão no fogo. Não, depois da experiência que eu tive hoje aqui, eu tenho certeza que a minha vida nunca mais será a mesma nessa área. Mas aí talvez durante a semana aconteceu alguma coisa, teve uma tentação, e aí, fui lá, caí no pecado. O que acontece na hora? Poxa, eu sou uma farsa, né? Poxa, aquilo lá que eu fiz lá no sábado, aquela decisão que eu tomei não vale mais de nada, porque eu pequei. A gente sabe que o pecado tem esse poder nas nossas vidas. O pecado, ele realmente tira do nosso coração aquilo que Deus está falando conosco, o encorajamento que Deus traz a nós. A gente sabe que o pecado é algo que influencia diretamente na nossa perseverança. Mas eu acho que interessante porque o autor, ele faz uma distinção. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Então não é só o pecado. Em outras versões, talvez na sua esteja do peso e do pecado. Então existem algumas coisas que trazem peso. E essa carta aos Hebreus foi direcionada a uma comunidade de hebreus que o evangelho já tinha sido pregado a eles. E muitos se converteram, só que alguns do que já tinham se convertido estavam voltando às práticas do judaísmo. Então é por isso que quando você vai ler a carta de Hebreus, tem muitas coisas do judaísmo falando, né? Então falando sobre a questão do sacerdócio da antiga aliança e de como era esse novo sacerdócio, né? Que é o sacerdócio de Cristo, porque eles estavam voltando para o judaísmo. E algumas práticas, então, que eles precisavam vencer eram pecado, mas eles tinham que se libertar de coisas que não eram pecados, mas que atrapalhavam, porque eram práticas que traziam peso. Às vezes não era nada de errado, só não precisava fazer, só era desnecessário. E às vezes nós também carregamos nas nossas vidas assim, ideias, sejam a partir de falsas doutrinas, como no caso deles tinham falsas doutrinas, mas como princípios também, que eles aplicavam para a vida deles e que eram princípios terrenos, princípios do mundo. Princípios que dão certo em muitas coisas da vida, que só tem valor aqui na terra, mas que não tem valor para Deus. Quer ver uma coisa? Que na corrida com Deus é um princípio terreno, que não serve para aquilo que Deus espera de nós. Competição. O cara ele pode treinar a vida dele toda para correr na Olimpíada, por exemplo. Correu lá, se preparou, ficou lá 4 anos se preparando. Chega lá no dia da corrida, ele faz o melhor tempo que ele já fez na vida, na história. Ele nunca, em nenhum treino, ele conseguiu fazer aquele tempo. Ele bateu o recorde dele. É garantia que ele vai ganhar? Não.
Muitos fazem isso e não sobem nem no pódio. Por quê? Porque uma outra pessoa que às vezes nem bateu o recorde dela, foi ainda fez um tempo melhor do que quem bateu o recorde próprio. Por quê? Porque nesse contexto exige o quê? Exige a comparação, é uma competição. Agora, na caminhada com Deus, é só chegar. Naquilo que Deus espera de nós, é só chegar no final. É só permanecer. Se 10 forem fiéis, 10 serão aprovados e 10 serão recebidos. Não vai ter um pódio lá, quem chegou primeiro? Fulano. Segundo, terceiro. Não, cheguei em quarto. Não, quase. Você não, fechou aqui a porta. Não é assim. Você não está competindo com ninguém. Não é sobre ser mais ou menos espiritual do que o outro. Não é uma competição. Só que muitas vezes nas nossas vidas, na nossa caminhada com Deus, nós que já somos filhos de Deus, estamos desanimados, paramos, porque estamos nos comparando com outras pessoas. Seja no contexto eclesiástico, seja no contexto de várias áreas da vida. O que significa isso? Um peso, um princípio terreno, que está trazendo peso para o seu coração, e talvez esteja te desanimando de você perseverar naquilo que é mais importante. A gente poderia citar outros pesos aqui, e peso não é apenas esses princípios terrenos, são coisas nas nossas vidas que tiram o nosso tempo, que tiram a nossa paz, que nos atrapalham. E aí, dependendo daquilo que você tem vivido com Deus, pode ser diferente. O que é peso para um, às vezes não é peso para outro. Mas a questão é, se você tem algo na sua vida, se é pecado, você já sabe, Deus te chamou para viver uma vida em santidade, em um processo constante de santificação, que não acontece uma vez, mas que de uma vez só você se torna capaz de vencer o pecado, porque você se torna filho de Deus. Mas a partir de agora você precisa lutar com as armas espirituais contra o pecado. Você sabe disso. Agora, se há outras coisas que têm atrapalhado a sua caminhada com Deus, o seu ânimo de buscar a Deus e as coisas de Deus, que tem tirado o seu tempo e te distraído de servir ao Senhor, de se comprometer na casa de Deus. E aí algumas versões usa que você tem que se desembaraçar, sabe? Você tem que se desgarrar. Você tem que sair, você tem que decidir tirar fora da sua vida. É como aquele corredor que, se ele tivesse uma roupa, muito larga, se ele tivesse uma túnica muito larga, ele não conseguia correr, porque ele podia tropeçar e cair. Então, esses receptores dessa mensagem, eles entendiam isso. Se ele estivesse carregando alguma coisa no bolso, algo enrolado com ele, ele não conseguia vencer aquela corrida. Por quê? Porque era um peso que atrapalhava. Então, o que é que tem sido um peso na sua caminhada com Deus? O que é que tem trago peso ao seu coração, à sua mente, e tem te atrapalhado, de repente, de correr, de voar, de viver os sonhos de Deus de uma maneira mais intensa? Sabe, de você poder chegar aqui e adorar e falar assim, olha, eu estou gastando a minha vida com Jesus, em Jesus ou por Jesus, e ser uma verdade, sabe? Porque às vezes a gente está cantando assim, olha, eu estou gastando a minha vida por Jesus. Cara, será que se tivesse lá um medidor de, cara, do que eu estou gastando a minha vida de verdade? Será que seria mesmo? Será que eu de fato estou gastando a minha vida? Será que de fato eu estou perdendo tudo por Jesus? Então, se tem algo que está me tirando dessa corrida, cara, se desembaraça. E eu quero ir além. Eu sei que isso exige muito discernimento, mas tem pessoas, às vezes, nas nossas vidas, que a gente precisa se afastar,
para que a gente corra essa corrida que Jesus tem para nós. Infelizmente, às vezes nos nossos ciclos de amizade, às vezes por causa dos ambientes que a gente frequenta, a gente se alia de uma forma com algumas pessoas que acabam nos tirando da corrida da fé. E às vezes a gente precisa dar um passo para trás, para que a gente possa seguir, sem desistir de ninguém, mas principalmente com os olhos voltados para Jesus, que é o terceiro ensinamento. Então a gente já aprendeu que a vida é uma corrida e que para que a gente persevere nessa corrida, a gente precisa seguir os exemplos de fé. A gente precisa rejeitar os pesos e o pecado. Em terceiro lugar, nós precisamos focar em Jesus. O texto vai dizer: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, tendo os olhos fitos em Jesus. Porque, meu irmão, não adianta correr muito e ser para o lado errado. É igual jogo de videogame, né? Às vezes você vira lá, você está correndo rápido, vira, daqui a pouco, poxa, estou indo ao contrário. Primeira coisa de uma corrida é você manter o foco. E o foco da nossa corrida é Jesus. Mantenha seus olhos fitos em Jesus. O autor está falando, olha, há muitas coisas no meio de vocês, há muitas vozes no meio de vocês, mas se vocês querem perseverar na corrida, olhem para Jesus. Mantenham os olhos em Jesus. Não percam a direção de Jesus, para que vocês possam cruzar essa linha. E às vezes a gente está ouvindo um monte de vozes, e às vezes a gente está correndo para muitas direções, porque queremos o quê? Queremos cruzar a linha, mas às vezes há muitas linhas que nós estamos tentando cruzar ao mesmo tempo, há muitas corridas que nós queremos correr ao mesmo tempo. E muitas vezes essas corridas que estão nos tirando da corrida principal da nossa fé, de chegarmos em Jesus, de nos tornarmos mais parecidos com Ele, de conhecermos a Ele mais profundamente, que nos leva a um crescimento e que nos fortalece para quê? Para que possamos perseverar nessa corrida. Assim como alguém que quer correr uma maratona precisa se preparar antes, precisa treinar, precisa se fortalecer, a nossa caminhada de perseverança com Deus depende também o quê? De desenvolvermos músculos espirituais. Então, o que é uma pessoa preparada para correr? É uma pessoa bem condicionada. E o que é uma pessoa bem condicionada na fé? É uma pessoa o quê? Uma pessoa madura. Uma pessoa que conhece a Jesus profundamente, que tem um relacionamento íntimo com Ele. Então, esse é o passo da nossa caminhada de fé. Agora, às vezes, estamos distraídos, estamos com vários focos e perdemos essa direção de que o alvo da nossa corrida é chegarmos cada vez mais perto de Cristo. E às vezes, o que está acontecendo? Estamos vivendo um monte de coisas, estamos acumulando um monte de objetivos. E achamos que estamos o quê? Aproveitando as oportunidades. E talvez o que Jesus quer nos ensinar não é a fazermos mais. Talvez tudo que Jesus precisa nos ensinar para perseverarmos na corrida da fé é nos ensinar a fazermos menos, mas fazermos aquilo que importa. E quando eu olho para isso, quando eu olho sobre esse desafio de olharmos para Jesus,
E eu já estou indo para o final. Eu gosto muito do exemplo de Pedro. Quando Jesus diz aos seus discípulos, olha, nós vamos atravessar, nós vamos para o outro lado. Enquanto eles estão indo de barco, Jesus aparece até eles andando sobre as águas. E é muito interessante porque eles ficam um pouco assustados no momento, desconfiam até que era um fantasma. Jesus vindo sobre as águas, andando. Eu não posso julgar eles, porque eu não sei se no lugar deles eu não acharia o mesmo. Você está ali de madrugada, você está ali no mar e do nada aparece alguém andando sobre as águas, você pensa o quê? Você leva um susto, né? Mas Pedro, ele diz, olha, se és tu, manda-me ir até você. Manda-me ir até você andando sobre as águas. O que acontece? Jesus fala, vem Pedro, você quer vir, vem. E Pedro ele começa a andar. Qual foi o pedido de Pedro? Manda-me ir até você. O que estava no coração de Pedro, a primeira coisa, a prioridade de Pedro era chegar em Jesus. E aí ele fala assim, andando sobre as águas. Andar sobre as águas não era o objetivo de Pedro. Não era o propósito. Não era a corrida dele. A linha de chegada de Pedro era chegar em Jesus. Manda-me ir contigo. Andar sobre as águas era o meio. O meio de Pedro chegar a Jesus era andar sobre as águas. Pedro está andando sobre as águas. E ele está olhando para Jesus. E no meio do caminho, o que é que Pedro faz? Ele tira os olhos de Jesus, que era o propósito, que era o objetivo, que era a linha de chegada. E ele passa a olhar para onde? Para as águas que ele estava andando. Ele passa a olhar para a corrida. Ele passa a olhar para os desafios da caminhada. E ele tira os olhos daquele que ele queria no início. Foi quando ele começa a afundar. Foi quando ele para de andar para olhar sobre o que ele estava andando, que ele começa a olhar para os problemas, para o desafio, para a água balançando, para o vento. E aí a fé dele começa a diminuir. E aí Jesus o abraça. Jesus dá uma repreensão, um homem de pequena fé, por que você duvida? Sabe? E a gente vê muitas vezes até se falando, né? Que Pedro saiu dali, né? E só Pedro e Jesus andaram sobre as águas. Não é sobre andar sobre as águas. Não é sobre o meio. Não é sobre a experiência no meio do caminho. Talvez o grande testemunho na vida de Pedro é Jesus poder olhar para ele e falar: de todos no barco, somente um estava disposto a sair da sua zona de conforto e se encontrar com o seu Senhor. Um único testemunho possível, porque andar sobre as águas não era o mérito, andar sobre as águas era o meio para que ele pudesse de fato chegar no seu Senhor, que era o principal desejo do seu coração. Eu creio que você está aqui porque o principal desejo do seu coração é correr essa corrida, que é chegar em Jesus. Que de tudo aquilo que a gente possa viver nesse ano, o que não pode ficar de fora, o que a gente tem que dizer nada além, é de Jesus nas nossas vidas. É de buscá-lo verdadeiramente, é de conhecê-lo profundamente. E que todo o resto seja apenas um meio. E que todas as experiências e vamos viver, e que todas as curas e vamos viver, e que todos os milagres e vamos viver, seja apenas um meio para que possamos contemplar ainda mais a beleza da sua majestade, da sua glória aqui em nosso meio e nos alegrarmos nisso. Porque quando olhamos para Ele, nós vemos que Ele suportou com alegria. Ele não suportou como alguém que está se arrastando.
Ele não suportou como alguém, eu tenho que correr essa corrida até o final. Não, isso não é essa perseverança. Essa perseverança é daqueles que vão até o final e olham para Jesus como alvo, com alegria, suportando o que tiver que suportar. É sobre essa geração que Jesus está levantando, que decidiu olhar para Ele e dizer que nenhuma outra coisa mais importa, porque tudo que nos leva até Ele é apenas o caminho. Pode ser o barco, que é o meio ordinário. Pode ser andar sobre as águas, que é o meio extraordinário ou sobrenatural. Mas no fim das contas, o que importa é se estamos perto dEle. Porque se no meio do caminho a nossa fé falhar, a nossa esperança falhar, se o nosso objetivo é chegarmos nele, o amor dele não falha. E quando ele nos vê afundando, ele nos pega pela mão e fala: filho, vem cá. A sua fé não foi suficiente, mas o meu amor por você, por aqueles que me desejam de verdade, é suficiente. E ele mesmo nos leva de volta para o barco. Eu creio que Deus está gerando isso no seu coração aqui nesse lugar. Feche os seus olhos por um momento, enquanto o Ministério de Louvor vem à frente. Sabe o que eu espero com essa palavra? Que gerou também isso no meu coração. Que Jesus comece a mudar algumas coisas de lugar no seu coração. Que Jesus comece a alinhar algumas coisas. Que Jesus comece agora a... É como se você de fato fosse se despindo aqui nessa caminhada com Ele agora. Como se Ele te pegasse pela mão e falasse: filho, olha, sabe aquele checklist da viagem que você fez? Tem muitas coisas que não vai na mala. Tem muitas coisas que não vai na bagagem. Porque se eu deixar você levar essas coisas, você vai parar no meio do caminho. Porque essas coisas vão te distrair. Porque essas coisas vão te tirar do propósito. Porque essas coisas vão até trazer um prazer momentâneo. Mas eu tenho dores melhores no caminho do que esses prazeres, que vão te preparar para aquilo de fato, para aquilo que de fato eu tenho para você. Sabe? Os heróis, esses exemplos de fé que Hebreus 11 nos conta, vai dizer sobre homens que, em meio à tortura, eles se negaram a ser soltos, porque eles tinham a esperança de algo melhor. Sabe? Esses homens, eles tiveram a oportunidade, em meio à tortura, faz o seguinte, nega a sua fé e a gente solta você. Sabe, essa caminhada sua, de falar de Jesus, de pregar o Evangelho, de converter pessoas a isso que vocês creem, faz o seguinte, vai correr outra coisa, pega uma outra corrida, pega um outro caminho, e vocês não precisam ser torturados. Esses homens diziam: não, nós já temos uma corrida, nós preferimos a tortura, sabe por quê? Porque nós sabemos o que nos espera quando cruzarmos a linha de chegada. É o noivo, Maranata, ora vem. Aleluia! Essa é a nossa expectativa. Um dia o noivo virá e Ele quer nos encontrar aprovados na linha de chegada. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, continua alinhando corações aqui nesse lugar. Como temos declarado, usa-nos em qualquer lugar, Pai. Isso fala sobre o Senhor arrancar as vaidades, Pai, do nosso coração. Usa-nos em qualquer lugar. É
o Senhor quem determina, Pai. Tira as vaidades do nosso coração e alinha, Deus, com teus propósitos. Há pessoas aqui nesse lugar que nem sabem aonde o Senhor quer usá-las, Deus. Não sabem ainda, Deus, aquilo que o Senhor quer fazer. Mas há um Deus que chama, e há um Deus que derrama uma unção sobrenatural, Pai. Eu oro primeiramente para que o Senhor comece a revelar aqui, Deus, nesse lugar, há corações, ó Deus, que desejam ser usados pelo Senhor nesse ano, seja para fazer o que for, mas que querem viver a Tua vontade. Começa a revelar agora, Pai, em nome de Jesus. Começa a ministrar, seja aqueles que estão aqui, seja aqueles que estão nos seus lugares. Começa a falar, Jesus. E eu oro também para que o Senhor comece, Deus, a derramar do Teu óleo, da Tua unção, Deus. Derrama a unção sobre a vida dos Teus filhos sobrenatural. Derrama a unção para que eles possam, ó Pai, através da capacitação do Teu Espírito, viverem, ó Pai, serem eficazes no chamado, no propósito que o Senhor tem para a vida deles. Seja aqui na igreja, seja no trabalho, na faculdade, aonde for, Pai. Mas que eles, a partir da unção, Pai, derramada do Senhor sobre a vida deles, eles possam se mover de maneira sobrenatural, com ousadia, sem timidez, sem vergonha, mas sendo uma luz e sendo sal onde eles estão passando. Faz isso. Capacita os teus filhos para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glórias a Deus. Você que quiser pode voltar para o seu lugar. Se quiser ficar por aqui também. É tudo casa, é tudo altar. É como o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, e nós encontramos os altares do Senhor. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar, encerrando nosso tempo de culto. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Deus. Que o Senhor receba esse culto como uma adoração a Ti, ó Deus. Como declaramos, Pai, tudo o que fazemos é para Ti. Que toda a honra, que toda a glória seja dado somente a Ti, Deus. E que tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração gere frutos, Deus. Que não seja uma empolgação de um dia, de uma semana, mas que realmente frutifique, ó Deus, para toda a nossa caminhada com o Senhor, Deus. Que sejam sementes que permaneçam num solo fértil do nosso coração, para que gerem os frutos que o Senhor quer gerar, Deus. Nós te agradecemos, Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre toda a Tua igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Vamos para o nosso tempo de comunhão. E é isso, gente.